Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória, mas principalmente da sua situação econômica e financeira. E essa empresa aqui é até um prazer poder fazer, porque a gente acompanhou um pouquinho da história, inclusive já retratou essa empresa aqui no canal lá no ano passado, e é uma empresa que ela renasceu das cinzas e hoje ela está aí numa posição bastante privilegiada em termos de desempenho, em termos de geração de resultados. Então é muito gostoso quando a gente relata aqui empresas que vêm numa crescente, e aí quando as empresas vêm numa crescente, elas estão gerando emprego, estão gerando renda, estão gerando desenvolvimento e naturalmente trazendo retorno para quem nela acreditou, para quem nela investiu, né? Como nós temos diversos investidores aí que inclusive até solicitaram essa empresa para que a gente pudesse fazer uma análise, a quem eu agradeço imensamente, ao J Pseudônimo. Ô J Pseudônimo, prazer ter você com a gente aqui, muito obrigado pela participação, obrigado pela sugestão dessa empresa para que a gente pudesse fazer a análise. Também quem sugeriu foi o Rubens Marini. Oi Rubens, que bom ter você com a gente. Ô Rubens, muito obrigado aí também pela sua participação. E o Ricardo Acaro. Oi Ricardo, grande Ricardo também, muito obrigado por estar junto conosco nessa trajetória aqui de construção e repartição de conhecimentos. Afinal de contas, para entender o que é uma empresa, claro que a gente tem que saber um pouquinho da sua história, do seu comportamento, mas principalmente saber como que está a sua situação econômica e financeira. Isso se dá através da análise das demonstrações, que é o que a gente procura fazer e repartir com vocês. Mas você também pode aprender sobre a análise das demonstrações contábeis, tanto é que no dia 11 de julho, marca aí na sua agenda, estaremos realizando um curso de análise das demonstrações contábeis para fins de investimento, e você pode participar. É um curso totalmente interativo pela plataforma Google Meet. Será das 19 até as 22 horas. Em 3 horas a gente vai mostrar para vocês o que são as demonstrações contábeis, o que elas querem nos contar e também entender como funciona todo o processo de análise e interpretação dos índices, né, que vão nos mostrar o desempenho da empresa. E aí, por fim, a gente vai falar dos principais indicadores relacionados às ações. Então você pode aprender tudo a respeito de análise das demonstrações no dia 11 de julho, por apenas R$20. Então entra aqui nesse WhatsApp que está aparecendo aí e manda lá o seu recado que a gente te passa todas as informações para você também poder participar junto conosco. Então vamos falar da empresa sugerida lá pelo J Pseudônimo, lá pelo Rubens Marini e pelo Ricardo Acaro também, que trata-se da PetroRio S.A. PetroRio S.A., que é uma empresa do setor de óleo e gás aqui do Brasil também. E essa empresa ela foi fundada lá no ano de 2008 no Rio de Janeiro, pelo geólogo Marcos Rocha Mello. Marcos Rocha Mello, ele tinha toda uma carreira dentro da Petrobras, e aí ele saiu para montar uma empresa petrolífera já no ano de 2008. E essa empresa, na época, se chamava BN16 Participações. E aí já no ano seguinte eles fazem o IPO e transformam a empresa numa sociedade anônima de capital aberto, e aí ela passa a operar com outro nome, HRT Participações em Petróleo S.A. E aí então naturalmente começou todo o processo de exploração de petróleo, e eles focaram na Baía Amazônica e na Namíbia. Porém, depois de tanto explorar, praticamente não acharam nada a não ser gás, né? E aí, consequentemente, todos os acionistas que entraram, os fundos de investimento que entraram, começaram a se mostrar muito satisfeitos, tanto é que as ações da empresa despencaram. Mas quando as ações estavam despencando, aparece uma outra figura emblemática aqui da economia brasileira, chamado Nelson Tanure. E o Nelson Tanure começou a comprar as ações dessa empresa que estava toda em queda. E ao comprar as ações dessa empresa, chegou num determinado ponto que ele passou a ser o controlador da empresa. E o Nelson Tanure ele tem uma participação muito significativa na reestruturação e recuperação de empresas. Então ele começou a fazer todo um processo, inclusive com seu filho assumindo a diretoria dessa empresa, e começou a fazer todo um processo de recuperação da empresa. Em primeiro lugar, fazendo com que a empresa operasse em campos já maduros, campos já que eram produtivos. E, naturalmente, implantando medidas de redução de custos. Então, fazer com que a produção de petróleo feita por essa empresa agora, né, começasse a ser feita com um custo bem menor. E aí, na sequência, eles mudam o nome da empresa para PetroRio S.A. Né? E aí, com isso, a empresa vai investindo ainda mais em campos de petróleo já maduros, como
Campo de Polvo, Campo de Manati, Campo de Frade, e aí foi. Aí tanto é que agora chega no ano de 2020, compra mais um campo, que é o Campo de Wahoo. Então ele começou a investir desses campos mais maduros. E aí, na sequência, quando ele já recuperou a empresa, aí ele se desfaz de grande parte das suas ações e, naturalmente, como é da natureza dele, já parte para outras empresas para fazer a recuperação das empresas. Tanto é que a empresa PetroRio, ela tem um free float extremamente elevado, mais de 62% de free float. Mas para que a gente possa entender o que é hoje a PetroRio, que inclusive é a maior companhia privada de exploração e produção de petróleo do Brasil, mas para que a gente possa acompanhar como que vem sendo o desempenho dessa empresa através dos números, trouxe para vocês aqui uma base histórica extensa, desde 2018, 2019, 2020, 2021 e agora março de 2022. E através dos números vamos entender como que está a situação da PetroRio. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da PetroRio S.A. referentes a 2018, 2019, 2020, 2021 e também o primeiro trimestre de 2022. Então, através dessa base histórica toda aqui que você vai acompanhar, nós vamos ver toda a evolução da empresa nos últimos 4 anos e mais o primeiro trimestre agora desse ano de 2022. Então, vamos voltar lá no ano de 2018 para saber o que era a PetroRio através dos seus números no ano de 2018. Era uma empresa de 1 bilhão 516 milhões de reais, era o patrimônio total disposto no ativo da empresa nesse ano. E desse valor, 1 bilhão e 35 estava no capital de giro, que são os recursos que vão fazer toda a movimentação da empresa. E desse 1 bilhão e 35 de capital de giro, que representava 68,3% de tudo que a empresa possuía na época, 794 milhões era dinheiro que ela tinha em caixa, banco e aplicação. Tinha também 34 milhões em contas a receber e os seus estoques de 58 milhões. Já para o ano de 2019, veja aqui o salto que a empresa dá. Ela pula de 1 bilhão e meio para 5 bilhões e 400. E aí vemos aqui uma série de investimentos feitos dentro do imobilizado. O que é esse imobilizado? São todas as máquinas, equipamentos, plataformas, enfim, todos os utensílios necessários para o desenvolvimento da atividade da empresa. Então, existe aqui uma carga de investimentos feitos no ano de 2019. E o capital de giro aumenta para 1 bilhão 513 milhões, cai aqui a proporcionalidade dele para 27,5%. Por quê? Porque esse capital de giro ele não acompanha esse crescimento da empresa aqui. E aí o volume de dinheiro em caixa diminui aqui para 685 milhões, aumenta a contas a receber para 374 milhões e os estoques também aumentam para 125 milhões. Já para 2020, a empresa aumenta mais um pouco seu tamanho, vai para 6 bilhões 792 milhões. E o capital de giro apresenta aqui mais uma elevaçãozinha, indo agora para 1 bilhão 841 milhões de reais. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, 832 milhões. O contas a receber praticamente estável aqui em 386 milhões. E os estoques aumentam de 125 para 194 milhões. Já para 2021, nós vemos aqui praticamente a empresa dobrar o tamanho, né? Ela vai de 6 bilhões 792 para 12 bilhões 221 milhões de reais. E aí, naturalmente, aparece aqui, entre o imobilizado e o intangível, mais investimentos feitos dentro da empresa, principalmente através do campo de Wahoo. O capital de giro pula para 6 bilhões 106 milhões e o volume de dinheiro em caixa, olha só, 4 bilhões 650 milhões de reais era o que a empresa possuía em dinheiro em caixa, banco e aplicação em 2021. Também praticamente triplicou aqui o contas a receber para 915 milhões e aumenta um pouquinho mais o estoque, fechando em 217 milhões. E agora, em março, a empresa fecha com ativo total de 12 bilhões 862 milhões de reais. E aí nós temos aqui o capital de giro indo para 6 bilhões 805, agora uma representatividade de 52,9%. Aumenta ainda mais o volume de dinheiro em caixa, 5 bilhões e 400, diminui um pouquinho o contas a receber para 845 milhões e os estoques aumentam um pouquinho mais para 281 milhões. Então vejam que a empresa lá em 2018 era uma empresa de 1 bilhão e meio e agora em 2022 é uma empresa de 12 bilhões 862 milhões e o capital de giro que sai de 1 bilhão em 2018 para 6,805 com uma posição de caixa de 5 bilhões e 400. Naturalmente que para todos esses recursos estarem aqui e terem aumentado, a origem deles é sempre através do passivo.
Afinal de contas, o passivo é o grupo de origens de recursos e o ativo é o grupo de aplicação de recursos. Então, da onde que vieram os recursos para todo esse crescimento? Então, vamos ver aqui. O passivo circulante, que eram as dívidas de curto prazo em 2018, 370 milhões, 163 milhões de dívidas de longo prazo, totalizamos 534 milhões. 35,2% era o tamanho da dívida da empresa em 2018. Já para 2019, a dívida pula de 534 milhões para 3 bilhões e 300, e é aí que se justifica também esse aumento aqui, ó, do tamanho do ativo e dos investimentos da empresa, através de financiamentos de longo prazo, nesse passivo não circulante, e através de empréstimos e financiamentos de curto prazo, aqui no passivo circulante, fazendo com que a dívida total, então, fechasse em 3.300, com 60,5% de representatividade. Já para o ano de 2020, a dívida aumenta um pouquinho mais para 3.641, porém o peso da dívida fica menor, agora com 53,6%. Já em 2021, aí sim, a dívida sobe mais um pouco, vai para 5 bilhões 601, e temos aqui um aumento significativo dentro do PL da empresa, que pula de 3.100 para 6.364, o capitão em reservas, e agora passa a registrar aqui os lucros, né, que foram acumulados durante o exercício. Então, com essas entradas de recurso, é que a empresa dá esse salto aqui de 6 bilhões 700 para 12.200. E agora, em 2022, a dívida aumenta mais um pouquinho para 6 bilhões 139 milhões, com 47,7%. E repare aqui que nessa dívida toda, apenas 904 milhões é de curto prazo, 5 bilhões e 200 está no longo prazo, o que dá folga financeira para a empresa para ela poder desenvolver sua atividade. Então, por aqui você vê o comportamento da dívida, que vem com 35, sobe para 60, recua para 53, recua para 45, sobe para 47, né? Olhando agora os resultados da PetroRio ao longo de todos esses exercícios, vamos ver lá que em 2018 o faturamento da empresa era de 848 milhões, né? E ela apresentava um lucro de 206 milhões. Já para o ano de 2019, o faturamento praticamente dobrou, foi para 1 bilhão 644 e o lucro disparou lá para 842 milhões de reais. Já em 2020, o faturamento sobe mais um pouquinho para 1 bilhão 904, só que o lucro acaba caindo aqui para 452 milhões. Em 2021, aí sim, o faturamento dá uma disparada, vai para 4 bilhões 396 milhões e o lucro também pula de 452 milhões para 1 bilhão 333 milhões. Isso no ano de 2021, então um ano maravilhoso aqui para a PetroRio. Já em 2022, de janeiro até março, em apenas 3 meses, a empresa já acumula um faturamento de 1 bilhão 529, projetando um faturamento acima de 6 bilhões para 2022. E o lucro nesses 3 primeiros meses do ano já totaliza 1 bilhão e 68 milhões de reais. Também projetando o lucro aqui, se seguir nessa mesma linha, acima de 4 bilhões para 2022. Então, está se desenhando aqui um ano maravilhoso também para a PetroRio. Então, por aqui dá para ver como que vem sendo os números da empresa, por isso que eu fiz questão de trazer desde 2018 para ver o tamanho da empresa em 2018, para o tamanho que ela está ficando agora em 2022, o que ela gerava em 2018 e o que ela está gerando agora para 2022. E aproveitando que estamos aqui com os números também da PetroRio, trago para vocês nesses quadros aqui, também numa colaboração do professor Antônio Geraldo Rodrigues, que traz as informações para que a gente possa repartir aqui com vocês também, trago os índices de liquidez, a capacidade de pagamento para medir se a empresa trabalha com folga financeira ou não, enfim, como que está a situação financeira da empresa. A liquidez geral, ela sai com 2,06 em 2018, cai para 53 centavos em 2019, 58 centavos em 2020, 1,16 em 2021 e agora em março 1,22. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar de curto, médio, longo prazo, ela já dispõe de R$1,22. Paga e sobra, mostrando que a empresa não terá problemas financeiros. Já na liquidez corrente, mede só o ano, só no curto prazo. No curto prazo, ela consegue pagar suas dívidas? Ele sai com o índice de 2,79, recua para 0,91, mais uma pequena queda para 0,86. Em 2021, dispara para 5,62 e agora em março fecha com 7,52. Isso quer dizer o quê?
para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, no curto prazo, ela já dispõe de R$ 7,52. Muita folga financeira. Então, uma empresa que não tem o menor problema financeiro, pelo contrário, trabalha com bastante folga financeira. Já no endividamento, nesse outro quadro aqui, trago para vocês o tamanho e o comportamento da dívida ao longo desse período analisado. A dívida que sai com 35,2% em 2018, sobe para 60,5% em 2019, recua para 53,6% em 2020, mais um recuo em 2021 para 45,8%, e agora em março sobe um pouquinho, vai para 47,7%. De tudo que a empresa tem, ela deve 47,7%. Nesse outro quadro, temos aqui também os índices de rentabilidade que vão medir os ganhos da empresa em relação ao que ela vende, os ganhos em relação ao que ela investe e os ganhos que ela gera para os acionistas. Começando pela margem líquida, que é o que ela ganha em relação ao que ela vende. 24,3% em 2018, 51,2%, olha só, 51% de margem líquida em 2019, 23,8% em 2020, 30,3% em 2021 e até agora, março, fecha com 69,9% de tudo que ela vende, pagando custo, despesa, resultado financeiro, impostos, enfim, pagando tudo, sobra 69,9%. Já a rentabilidade do ativo é o ganho que ela tem em relação ao investimento feito dentro da empresa. 13,6% em 2018, 15,3% em 2019, cai para 6,7% em 2020 e agora em 2021 fecha com 10,9%. Em relação a todo investimento feito, a empresa gera um ganho de 10,9%. E fechando aqui a rentabilidade do PL, que ela sai com índice de 21% em 2018, 38,8% em 2019, 14,4% em 2020 e agora em 2021 fecha com 20,1%. Isso quer dizer, em relação a todo investimento feito pelos acionistas que estavam já dentro da empresa nesses respectivos anos, no ano de 2021 eles tiveram um ganho de 20,1%. Nesse outro quadro aqui também trago os outros indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da PetroRio? R$ 7,62, com base no patrimônio. Se você pegar todo o patrimônio e distribuir entre os acionistas, cabe a cada um R$ 7,62. Já o valor de mercado, por quanto que ela está sendo comercializada? Na faixa de R$ 27 a R$ 27,10, R$ 27,30 aproximadamente, é o valor que ela estava sendo comercializada agora nesse último dia 6 de junho, quando da gravação desse vídeo. E aí nos dá um PVP de 3,65. Isso quer dizer, as ações que valem 1 são vendidas por 3,65. Portanto, o ágio existente na venda das ações da PetroRio são de 265%. No ano de 2021, a empresa gerou um lucro de R$ 2,80 por ação, o que dá uma rentabilidade de 10,07%. O dividendos por ação não existe registro de distribuição de dividendos e a relação PIL, preço/lucro, fecha em 9,95. Isso quer dizer que, ao comprar ações da PetroRio, o investidor, a investidora levarão em torno de 9 a 10 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela companhia. E também nesse quadro aqui trazemos o comportamento das ações da PetroRio ao longo de todo esse período aqui, né? Como eu digo, a colaboração lá do professor Antônio Geraldo Rodrigues, que nos traz aqui também esse gráfico, onde vai mostrar trimestralmente as cotações das ações da PetroRio ao longo dos últimos 5 anos. Então você vai reparar lá no comecinho do gráfico, que é junho de 2017, cada ação da PetroRio estava sendo comercializada por 74 centavos. Olha só, então lá em 2017, 74 centavos era o que valia uma ação da PetroRio. E aí ela veio ali na faixa de 93 centavos, aí passa a ficar estável ali na faixa de R$ 1,00, R$ 1,40 até o ano de 2018. A partir de 2018 ela sobe já mais um patamar e já vai para a faixa dos R$ 2,00. Em 2019 sobe mais um degrau, começa a ser comercializada na faixa de R$ 3,00. Dá um pico ali em dezembro de 2019, chegando até R$ 6,65, recua novamente lá para os R$ 3,00 e a partir dali ela dispara. Daí ela vai para R$
de 7 vai para 14, de 14 para 18, 19, 25 reais cada ação da PetroRio, aí ela cai para 20 e aí na volta ali para o patamar dos 25 reais, tanto é que agora, quando da gravação desse vídeo, ela já estava sendo cotada na faixa de R$ 27,03, R$ 27,10 aproximadamente, né? Então aqui estão o comportamento, né, do valor das ações ao longo dos últimos 5 anos, então você vê como a disparada que deu o valor das ações da PetroRio. Nessas barrinhas verdes são os lucros trimestrais que a empresa teve e nas barrinhas vermelhas os prejuízos trimestrais que ela teve. E aí você vai observar que a empresa começou a uma sequência de lucros e lucros bastante significativos, né? Então, mostrando até que todo esse crescimento também ele é muito amparado aqui pelos resultados que a empresa vem fornecendo. Então, por esse quadro, você vai ver quando que as ações estavam bem mais baratas e qual o momento que ela atingiu o seu valor mais alto. Então, está aqui o comportamento das ações da PetroRio. Tá então, mais uma empresa analisada. Um forte abraço para Wanderson Santana. Valeu, Wanderson. Obrigado por estar junto conosco. Obrigado a todos vocês que participam aqui e que vem me dando todo esse carinho e incentivo para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho de construção e de repartição de conhecimentos. E, como eu falei para vocês, é muito gostoso a gente poder analisar uma empresa, ver a empresa nessa situação, uma empresa numa crescente, uma empresa que veio com muitas dificuldades e achou o seu caminho. E ao achar o seu caminho, é como eu sempre digo aqui, está gerando renda, gerando desenvolvimento, gerando emprego, oportunidades, que é o que a gente mais precisa no Brasil. Hoje que nós vivemos aí com a economia com uma situação bastante instável, né? Então nós precisamos que a economia brasileira comece a tomar rumo, que ela comece a tomar jeito, e aí com isso gere oportunidade para todo o nosso povo, para gere renda, para gerar qualidade de vida, dar condição de vida melhor para todo o povo brasileiro, que é um povo extremamente trabalhador, um povo extremamente comprometido, só que precisa ter as oportunidades, e aí a gente tem que enaltecer aqui as empresas que conseguem gerar essas oportunidades. E você que investe em ações ou pretende investir em ações, você está investindo justamente no setor produtivo. E ao investir no setor produtivo, então nós queremos que a empresa lhe dê retorno, que a empresa lhe dê condição de construir o seu patrimônio, para que lá na frente você também possa ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que a gente deseja para todos vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.